Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao título em volume. Vocês têm aqui do lado, que ele vai ser representado pelo TV, título por volume, né? O Vzinho ali pequenininho em volume, porcentagem em volume. Aqui vocês têm o PV, porcentagem em volume. O V ali está sempre relacionando em volume. Nas aulas passadas nós tivemos título em massa, já fizemos as atividades, tudo certinho. Então, o que nós vamos ver hoje? O título ou porcentagem em volume, em alguns livros, vai trazer como fração, nos livros novos, tá? Então, vai trazer também como fração em volume. Então, mas sempre está sendo mais utilizado ainda o título, só para vocês já terem essa ciência com vocês. O título ou porcentagem em volume são modalidade de concentração que determina a quantidade de volume do soluto por volume de solução. Então, vai ser o volume com volume. O que isso quer dizer? Tá? Essas modalidades só são utilizadas quando estamos trabalhando com soluções nas quais tanto o soluto quanto o solvente apresentam-se no estado líquido ou no estado gasoso, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o título por volume, o Vzinho, né? Nós vamos ter o V1, que já vou explicar tudo bem direitinho aqui para vocês, e o V, tá? Então, o que é o T? O T, nós temos o título pelo volume, ok? E nós temos também o V1, que é do... Nós temos o título, que é o TVzinho, e o V1, que é o título do soluto, né? Que é o volume do soluto, perdão, é o volume do soluto. Então, aqui nós vamos ter o volume do soluto. O V2 vai ser o quê? O volume do solvente. Lembra que lá em sala de aula a professora falou que nós também temos soluções, tudo isso aqui faz parte de soluções, tá, gente? Nós temos ainda lá a parte de soluções, de líquido com gás, líquido com sólido. Então, o que a gente viu lá na parte da outra parte era o líquido com sólido. Então, agora nós estamos vendo o líquido com gás, tá? Então, aqui depois também nós temos o V sozinho. O que é esse V sozinho? Lembra lá que a gente tinha o M1, o M2 e o M sozinho? Então, aqui vai ser o volume de quem? Da solução, certo? Essa aqui, o soluto, nós vamos ter em menor quantidade, o solvente em maior quantidade, né? E a solução vai ser a soma dos dois. Então, o que nós podemos ainda ter aqui? Nós temos o volume da solução, né, que é o V sozinho, que é igual ao V1 mais o V2. O que nós temos aqui? O volume da solução, que é igual ao volume do soluto, que é mais o volume do solvente. Aí, depois, nós já vamos fazer uns exemplos ali, tá? Bem certinho. Essa fórmula aqui, ó, ela também poderia ser descrita dessa forma. Título do volume é igual ao V1, que é o V do soluto, sobre... O que é esse V total? Não é o V1 mais o V2? Então, aqui também poderia ser o V1 mais o V2. Quando nós estivéssemos nas atividades trabalhando somente com separados, né? Ou a gente também pode estar somando. Mas quando vai se tratar direto de solução, a gente vai usar esse V. Quando estiver separados, nós vamos ter o V1 como soluto e o V2 como solvente, conforme a gente viu tudo aqui direitinho. E aqui a gente tem o título, né? Não podemos esquecer. Tá? Outra coisa que nós não podemos esquecer é que o título não tem unidade de medida. Isso está tudo lá no textinho explicativo, bem certinho, tá? Vocês podem estar lendo lá, que está bem certinho lá, detalhado para vocês. O volume aqui, ó,
ele tem que estar sempre nas unidades de medidas iguais, que vai estar lá no nosso primeiro exemplo. Se ele tiver em ml, vai ter que estar todas as unidades em ml. A gente já vai ver lá nos exemplos. Estamos ainda falando de porcentagem, nós não podemos esquecer que ainda a gente, lá quando quiser saber a porcentagem, nós temos a porcentagem, que é igual ao título do volume, né, vezes o 100. É aquela mesma situação que a gente tinha lá quando era título em massa. Só que agora a gente tem volume e volume, certo? Temos o primeiro exemplo que vocês também têm lá no material digitado para vocês, certo? Aí vocês vão... Como é que a gente vai fazer aquela parte lá? Vocês têm todo o texto explicando aquilo que a professora já falou. Tem 2 exemplos prontos e a professora vai dar um ou 2 exemplos ali para vocês fazerem também, tá? 2 prontos ou 1 ou 2 para vocês fazerem. Então, o que nós temos aqui nesse exemplo, né? Sabe-se que 1 litro de vinagre... Opa, o que eu tenho aqui? 1 litro... 1 litro, então já vou colocar ali, de vinagre. Lá na atividade de vocês vai estar assim, ó, de solução aquosa de ácido acético. Então, vocês já vão colocar o quê? O V sozinho é igual a 1 litro, tá? Por que é o V sozinho? Porque eu tô tratando de solução, certo? A professora lembra ali que a professora já explicou. Apresenta 55 ml de ácido acético. Calcule o título em volume e a porcentagem em volume desse ácido. Como ali eu já estou tratando, ó, que aquele 1 litro é de solução, que tá lá na atividade de vocês já bem especificadinho, bem bonitinho, o que vocês vão observar? Que esse 55 ml, ele vai pertencer ao V1, tá? Então, nós vamos ter V1 igual a 55 ml, certo? E o que tá pedindo ali mesmo? Título, pontinho de interrogação, e o P, pontinho de interrogação. Pessoal, vocês me perdoem a letra ou que a câmera treme, porque eu pedi para fazer um suporte para ficar com o celular e ainda não ficou pronto. Então, uma mão eu tenho que segurar e a outra eu tenho que escrever. Ainda fora as balançadas que a folha dá, né? Então, vamos lutar no momento com as armas que a gente tem. Então, o que nós vamos fazer agora? Opa, eu quero achar o título, eu quero achar a porcentagem, mas primeiro eu vou ter que achar o título. Então, eu vou colocar aqui o título. Pergunta, ela quer saber o título, né? Então, o título é igual. Então, nós vamos usar aquela formulazinha que a professora passou para vocês, que é o V1 sobre o V, que é o V do soluto pelo V da solução. Então, o T é igual. Qual é o valor do V1? 55 ml. Opa, mas o litro é o volume aqui da solução está em litros. O que eu acabei de falar para vocês? Que as 2 unidades teriam que estar iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, os dois têm que estar em ml. As unidades sempre têm que estar iguais, tá, gente? Então, agora eu vou colocar aqui 55, que divide pelo volume da solução, que é 1000. Lembrando que vocês não coloquem lá o pontinho na calculadora, tá? Conforme a professora já explicou em sala de aula. Título é igual a 0,055. Então, 0,055. Que unidade a gente coloca aqui? Nenhuma. O título não vai unidade, tá? Tudo lá no videozinho anterior e tudo certinho lá para vocês na parte digitada. Opa, mas também quer saber a porcentagem. Então, vamos lá na porcentagem. O título é igual a T vezes o 100. Então, porcentagem é igual a 0,055 vezes o 100, né? Então, o que eu tenho aqui? Vou fazer a multiplicação, tá? Esse sinalzinho aqui da multiplicação. Então, eu tenho a porcentagem, que é igual a 5,5%. Isso na solução há apenas 55% de ácido acético, tá certo? Então, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida,
vocês me procurem, ó. Lembrando que aqui, ó, os volumes, ó, sempre tem que estar com a mesma unidade. Então, por isso que a gente não colocou 1 litro aqui, e sim 1000 ml, tá? Para aqui, ó, ficar em ml e em ml, certo? Vamos lá, amadinhos, exemplo 2. Tá tudo também lá na descrição para vocês, tá? O que a professora quer que vocês façam? Que vocês peguem, copiem o enunciado lá dos exemplos e vocês transmitam esse enunciado e esses cálculos para o caderno de vocês, tá? E também as outras que eu vou passar para vocês, tá bom? Depois eu já coloco tudo lá certinho. Uma solução foi preparada pela adição de 4 ml, então aqui eu já tenho uma informação de álcool etílico, e 96 ml de água. Então, o que a gente teve lá em sala de aula? Que a água é o nosso quê? O nosso solvente. Então, vamos lá, já vamos começar a tirar os dados desse exemplo, né? Dessa questão aqui de exemplo. 4 ml é o nosso V1, que é a parte menor, que ela é considerado como soluto. E o 96 ml, que é a parte maior, que é a água, nós vamos colocar como nosso V2. Colocar como não, né? Porque é o nosso V2, né? Que é 96 ml de água, certo? O que a questão está pedindo? Calcule o título em volume. Então, nós vamos calcular o título em volume. Tá ali, ponto de interrogação. E a porcentagem em volume. Então, nós vamos achar esses dois itens, ok? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui para facilitar? Vamos pegar e vamos somar esse daqui. Então, o volume da solução, que é o Vzinho sem nada, é igual ao V1, que é a parte menor, que é o soluto, mais o V2, que é a parte maior, que é o solvente. Opa, já ia botando o valor ali. É igual. V1, qual é o valor? 4, ó, tá tudo em ml, tá? Então, já posso ir direto pro cálculo, só pra gente lembrar desse detalhe. Mais 96. Então, o nosso V da solução é igual a 100. Então, eu posso estar aplicando naquela formulazinha que diz que título do volume é igual ao V1 sobre o V, que é o V do soluto pelo V da solução. Tá? Aqui já é a soma que nós fizemos ali anteriormente. TV, título do volume, é igual ao V1, que é o 4 ml, sobre o totalzão, que é 100. Vou fazer a divisão, tá, gente? Cuidado para não trocar aqui as ordens, colocar o 100 em cima ou 4 embaixo, ou fazer a multiplicação, é divisão. Título do volume é igual a 0,04. E tá pedindo também a porcentagem, correto? Porcentagem do volume é igual ao título do volume vezes quem? Vezes 100. Porcentagem do volume é igual. Qual é o valor que a gente encontrou? 0,04 vezes o quê? Vezes o 100. Porcentagem do volume é igual a 4%. Beleza?